Olá, alunos do curso de Técnico em Informática para a Internet. Eu sou o professor José Nunes e estou aqui para iniciar uma disciplina com vocês chamada Programas Aplicativos. Quem é o professor José Nunes? O professor José Nunes de Oliveira Neto é um professor graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão. Trabalha como técnico em Tecnologia da Informação no IFMA Campus Monte Castelo. Pesquisa e atua ainda na área de desenvolvimento de jogos eletrônicos e entretenimento digital pela Zog Studios. Essa disciplina, gente, é uma disciplina que possui a seguinte ementa. A gente vai ver nessa disciplina planilhas eletrônicas, manipulação de dados, fórmulas, funções, gráficos, formatação, classificação, impressão, software de apresentação, desenvolvimento de apresentações com slides, estrutura de tópicos, notas, folhetos, classificação, formatação, animação, transição de slide e impressão. E essa ementa foi tirada do projeto do curso de vocês e também foi acrescentado mais um conteúdo que é o de editores e processadores de texto, tá? Vou explicar o que a gente vai ver na edição no processamento, nos processadores de texto. O objetivo geral dessa disciplina é operar programas de escritório para permitir a criação de documentos, apresentação e planilhas eletrônicas de modo a facilitar a gestão de conteúdos e documentos que podem advir do desenvolvimento de softwares e sistemas para a internet. Ou seja, ela vai permitir com que você, nas próximas disciplinas do curso de vocês, ela vai facilitar a gestão dos documentos que vocês vão fazer, principalmente quando vocês estiverem desenvolvendo softwares para a internet, sistemas web. Bem, os objetivos específicos foram divididos para cada unidade. Na unidade 1, nós vamos compreender o software de edição e de texto Microsoft Word, aprendendo sobre o que é formatação, fontes, cores, hiperlinks e tabelas. Na unidade 2, vamos compreender então o software de apresentação Microsoft PowerPoint. Vamos ver neles o que são apresentações, o que são slides, layouts e animações de transição e de objetos. Na unidade 3, a gente vai compreender o software de planilha eletrônica Microsoft Excel, bem como sua estrutura de células e planilhas. Então, os conteúdos para as unidades, na unidade 1, o que a gente vai ver então detalhadamente? O que é um processador de texto, vamos aprender o que é um processador, quais os tipos de processadores de texto. Aí vamos estudar em especial o Microsoft Word. Aí vamos aprender a abrir e salvar documentos, imprimir documentos, seleção de texto, os tipos de seleção, estrutura de texto, configuração de página, formatação, cores, fontes, posicionamento, tudo que tem a ver com formatação, listas e tabelas, cabeçalho e rodapé, inserindo imagens e clip arts e corretor ortográfico. Na unidade 2, a gente vai aprender o que é uma apresentação, né? E vamos conhecer então o Microsoft PowerPoint, que é o software da Microsoft para esse tipo de produto, de conteúdo. Vamos aprender a abrir e salvar apresentações, imprimir apresentações, estrutura de uma apresentação, gerenciar slides, criar, excluir, deletar, modificar, layouts, designs, né, layouts dos slides, modelos de arte para os slides, animações de texto e objetos, transições entre slides, inserindo imagens, vídeos e sons e o modo apresentação. E por fim, na unidade 3, veremos o que é uma planilha. Vamos então conhecer o Microsoft Excel, a estrutura de uma planilha eletrônica. Vamos aprender a gerenciar células, abrir e salvar planilhas, imprimir planilhas, fórmulas e funções e manipulação de dados e gráficos. Então, quais serão os procedimentos de ensino utilizados nessa disciplina? Para tal, a gente vai utilizar diversos instrumentos, né? Na unidade 1, 2 e 3 teremos os slides instrucionais, teremos também ainda o fórum de discussão e o fórum de dúvidas. Utilizaremos atividades avaliativas à distância, que são as atividades, todas as unidades terão uma atividade. Estaremos também complementando para vocês com o conteúdo, com apostilas, vídeos e sites, links para sites úteis, onde vocês obterão mais informações. Além disso, teremos videoaulas, tá, para quesitos específicos do conteúdo das unidades. Ainda teremos o encontro presencial com as atividades presenciais no polo e o simulado. Para os instrumentos de avaliação das unidades,
A gente vai ter essas atividades avaliativas de arquivo único, onde vocês vão enviar arquivos, tá? Sobre determinados exercícios que nós iremos fazer dessas atividades. Além disso, seremos avaliados também, teremos a avaliação da participação em fóruns e a avaliação presencial. Os recursos utilizados serão, nós temos uma apostila, tá? Eu já apresentar a apostila para vocês. Teremos exercícios impressos ou disponibilizados por meios eletrônicos, materiais complementares, as videoaulas, links interessantes com mais informações sobre o assunto. Teremos recursos do chat para tirar dúvidas e trocar outras informações, e também os fóruns, tá? Que vão ser o principal canal de comunicação entre vocês e o professor e os tutores, tá bom? Então, o que eu queria primeiro falar, né, dessa disciplina, o que a gente vai aproveitar então dessa disciplina, que eu acho um quesito muito importante. Por que você deve se empenhar? Primeiro, porque você vai conhecer parte da suíte de aplicações de escritório Microsoft Office. Todas as aplicações que a gente vai estudar aqui nessa disciplina são parte de um programa, de uma suíte de aplicações chamada Microsoft Office, que é utilizada no mundo inteiro, né? Todos os escritórios utilizam o Microsoft Office, por ser uma ferramenta profissional, uma ferramenta robusta que cria documentos de maneira especial, documentos rápidos, né, com diversas funcionalidades, diversos recursos. Além disso, vocês então vão aprender a criar e editar e formatar documentos como fax, ofícios, procurações, trabalhos de escola e monografias. Então, se você aprender essas ferramentas, vocês vão poder trabalhar facilmente, por exemplo, no município de vocês, ou então numa escola, ou tirando dinheiro por fora. Vocês facilmente conseguiriam editar esses tipos de documentos. Claro que vocês têm que ter os modelos, por exemplo, para um ofício, uma procuração, mas com o conteúdo aqui adquirido nessa disciplina, vocês vão ter essa capacidade de realizar, de criar esses tipos de documentos. Além disso, apresentações, né? Quando vocês forem criar apresentações, vocês podem criar apresentações para aulas e demonstrações de produtos, pessoas, eventos, etc. Então, se vocês estão numa cidade, vamos pensar um polo, um município, que vocês forem professores ou professores que precisam criar apresentação, você também já pode tirar aquele dinheirinho por fora para criar apresentação ao professor. Demonstrações de produtos, aquelas pessoas, eu já dei aula na cidade de Morros, e alguns dos meus alunos, eles vendiam Jequiti, vendiam Avon, etc. Então, quando eles iam na casa das pessoas, eles poderiam apresentar os produtos por meio de apresentações criadas no PowerPoint. Então, as demonstrações de produtos, Avon, etc. No caso, pessoas, se você vai se apresentar, que vai ter um evento, você quer apresentar um evento para outras pessoas, então você vai poder criar esse tipo de apresentação, e também já vai poder estar vendendo você também vai estar vendendo esse trabalho, né? Se você quiser trabalhar para alguém para fazer esse tipo de coisa. E pro Excel, né? E se você vai aprender então a criar, editar e manipular dados para vocês poderem fazer diversos tipos de sistema, por exemplo, controles de venda, né? Que vocês podem trabalhar então numa lojinha, quem tiver uma loja, uma mercearia, quem tiver que precisar realmente controlar a sua venda, quem for um vendedor mesmo autônomo, pode controlar todas as suas vendas usando o Excel. Informações contábeis de lojas, supermercados, tá? Que é saber quanto dinheiro entrou no caixa, quanto saiu, você vai poder controlar esse tipo de informações, controlar o estoque, saber se você tem dentro do seu estoque determinado produto. Então tudo isso é permitido se você utiliza planilhas eletrônicas, tá? E criar gráficos a partir das fontes de dados, ou seja, você saber criar gráficos para facilitar o entendimento das informações que você colocar, por exemplo, um controle de venda, saber se você está vendendo mais do que você está gastando. Então, todas essas coisas são importantes e que vocês vão poder estar trabalhando, tirando uma graninha extra por trás, adicionando isso no currículo de vocês, que é uma coisa muito importante, sempre aproveitar a disciplina e ver como é que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? As referências aqui são os livros que foram utilizados, que se vocês tiverem interesse de procurar, tiverem acesso a alguma biblioteca, tá? Foi o livro Programas Aplicativos, essa é a apostila da gente, tá? Vocês vão ter no ambiente essa apostila.
O livro do Sérgio Souza e da Maria José Souza, Microsoft Office 2010 para todos nós, tá? Que também pode ser encontrado numa biblioteca ou numa livraria. Esse outro livro aqui de 2007, Estudo Dirigido do Microsoft Office, do Manzano. E Integração Microsoft Office 2003 Professional do Senac, uma apostila do Senac de 2004. Então, se tratando da aula, eu queria iniciar uma aula com vocês, a aula de abertura, para a gente dar uma explanação maior e um conceito maior sobre alguns assuntos que vamos utilizar nessa disciplina, tá? Então, o conteúdo dessa aula, a gente vai ver o que são softwares, as categorias de software, licenças de softwares, processadores de texto, softwares de apresentação, planilhas eletrônicas, tá? Então vamos ver o que são softwares, os tipos de software, os tipos de venda de software, licença de software, o que são processadores de texto, o que são softwares de apresentação e planilhas eletrônicas. Então o que são softwares, né? Olhando essa imagem, já dá pra gente olhar um bando. Se vocês tiverem já um pouco de intimidade com o computador, já dá para reconhecer um monte de ícones aqui, né? No caso, para quem já sabe, aqui é o ícone do Firefox e do Google Chrome, que são dois navegadores. Aqui tem o ícone do Internet Explorer. E aí a gente tem alguns ícones do Word, do PowerPoint, do Skype, etc. E todos esses programas são instalados no nosso computador e eles fazem algum recurso. Mas o que essencialmente é o software? Você sabe definir? Então, softwares são a parte lógica do computador. É aquela parte que você não consegue tocar. Geralmente esse é o conceito que a gente faz, né? É tudo aquilo que a gente não consegue pegar no computador. Vocês já devem ter ouvido falar que o hardware é tudo que a gente pode chutar o computador, por exemplo, é o que a gente chuta. E software é o que a gente não consegue chutar. Não sei se já fizeram essa piadinha com vocês ou já viram em alguma outra disciplina, mas é tudo, o hardware é todo o equipamento, é o mouse, é o teclado, é o monitor, é o computador, é a CPU, esse é o hardware. Os softwares são os programas que são executados dentro do computador. Então, um conceito mais técnico, ele é um conjunto de instruções que permitem ao hardware funcionar de acordo com o desejo do usuário. Por exemplo, quando você abre o Word para digitar um texto, você está com o desejo de digitar um texto. Então, o software vai permitir, vai dizer ao hardware que ele deve, por exemplo, monitor, exiba a tela tal, teclado, quando o usuário digitar, escreva na tela. Então, todas essas minuanças que você vê são criados pelo software, tá? Então, alguns nomes que a gente vê que são sinônimos de softwares, programas, aplicativos e os mais famosos agora os apps, também porque os aplicativos mobiles também são softwares. Então, se você tem um celular Android, você com certeza utiliza diversos softwares para fazer diversas tarefas. Por exemplo, tem um software do Facebook, o aplicativo do Facebook. Então, tem o aplicativo do WhatsApp, por exemplo. E os softwares, como eles são desenvolvidos? Eles são feitos por meio de linguagem de programação. Então, uma linguagem de programação é uma linguagem que define como é que os softwares são feitos, tá? Então, quando alguém vai desenvolver um software, um desenvolvedor, um programador vai desenvolver o software, ele utiliza uma linguagem que ele vai definir todos os passos do software. Onde aparece uma imagem, o que fazer quando o botão é clicado, o que fazer quando o teclado é apertado uma tecla. Então, todas essas informações elas são gerenciadas por meio primeiro de uma linguagem de programação. Vocês vão conhecer essas linguagens de programação no decorrer do curso de vocês, tá? E aí vocês vão, provavelmente no final do curso, vocês estarão fazendo softwares, né? Softwares para a internet. Então vocês vão conhecer diversas linguagens de programação, tá? Esse é um conceito que vocês vão aprender com o decorrer do curso. Categorias de softwares, tá? Então os softwares eles podem ser categorizados de várias maneiras, tá? A mais usual são os softwares básicos, os softwares utilitários, os softwares malware e os softwares de sistema, tá? Então, o que são os softwares básicos? Os softwares básicos são conjuntos de programas que supervisionam e auxiliam a execução dos diversos softwares aplicativos, tá? Exemplos: sistema operacional, linguagem de programação, compiladores e interpretadores. Então, o que é isso, professor? Um software básico são aqueles que vão permitir que outros programas possam ser executados. Por exemplo,
vocês já devem ter ouvido falar do sistema operacional Windows, né? Provavelmente deve ser o que vocês estão utilizando nos computadores de vocês. O sistema operacional Windows, ele é um software que ele é chamado de sistema operacional porque ele vai operar todos os equipamentos da máquina, ele que vai fazer a integração do teclado, do mouse, a inicialização do monitor, impressoras, qualquer dispositivo que tiver, ele vai integrar, além de gerenciar a memória, gerenciar armazenamento de disco, processador. Então ele é um programa que vai integrar todos esses hardwares. E quando você instala o Windows, seja a versão que for, 7, 8, 10, você vai ter um conjunto de programas que são instalados dentro do Windows, tá? Você vai instalar esses programas para realizar diversas coisas, porque só o sistema operacional em si, ele não tem muita funcionalidade para você, porque você vai querer utilizar um navegador de internet, você vai querer utilizar um editor de texto, um programa para ouvir música. Então todos esses são programas que vão rodar dentro do sistema operacional. Então, um software básico ele permite a execução de outros softwares, os softwares aplicativos. As linguagens de programação também são softwares básicos. Por quê? Porque elas permitem você criar outros softwares, tá? Pode ser softwares aplicativos, pode ser software de malware. Então, ele vai permitir que você crie outros softwares, tá bom? Os compiladores e interpretadores, eles são aliados das linguagens de programação. O que é isso? Quando a gente escreve numa linguagem de programação, a gente vai escrever um código numa linguagem que é entendível tanto pelo humano quanto por parte do computador. Então, as linguagens de programação, elas são códigos que vocês vão digitar no computador de vocês, que elas são visualmente entendíveis por vocês, tá? Mas que quando vocês vão precisar executar esses códigos, eles precisam ser entendíveis pelo computador. Então, esses códigos, para serem entendíveis pelo computador, eles vão passar por um processo chamado de compilação, tá? Que é transformar esse código que vocês escreveram do programa de vocês para um código que a máquina pode executar. Então, os compiladores são programas que transformam códigos de linguagem de programação para códigos de linguagem de máquina, que são a linguagem que o computador entende, tá? E os interpretadores também funcionam da mesma forma. Vão procurar a linguagem de programação, vão entender o código que você escreveu numa linguagem de programação e interpretar de forma que o computador entenda o que você quer fazer, o que o software vai fazer, o que aquela linguagem de programação está definido, o que aquele código está definido, e vai interpretar para o computador realizar a tarefa. Softwares utilitários, tá? Softwares utilitários são um conjunto de programas que melhoram a experiência do usuário ao utilizar o computador. Quando você instala, por exemplo, o antivírus, os computadores de arquivos, compactadores de arquivos, os codificadores de vídeo e áudio. Quando você instala um antivírus, quando você instala um sistema operacional, desculpa, você precisa instalar alguns softwares para melhorar a utilização do próprio computador. Por exemplo, quando você instala um compactador de arquivo. Arquivos, quando você coloca no computador, normalmente eles têm um tamanho definido, né? Um tamanho X, vamos pensar 10 megas, 15 megas. Quando você precisa de espaço, você precisa compactar os seus arquivos, né? Diminuir o espaço deles. Então a gente utiliza compactadores de arquivo, que são programas que vão auxiliar, vão melhorar a experiência para que você, enfim, consiga diminuir, por exemplo, o tamanho do arquivo, para que você tenha mais espaço no seu disco, tá? Os antivírus também são programas que melhoram a experiência do usuário. Por quê? Porque elas dão a sensação de segurança. Elas, na verdade, não te dão a sensação. Elas fazem com que você se sinta seguro ao utilizar o seu computador. Porque o computador, vocês já devem ter ouvido, ele possui alguns tipos de softwares que são maléficos, né? Que são os vírus. A gente vai já ver na próxima categoria de software. E para se proteger desses softwares maléficos, a gente utiliza antivírus, tá? Para poder se livrar deles e prevenir. Então ele vai melhorar a tua experiência de modo que você se sinta mais seguro de usar o computador. Quantas pessoas não já pensaram assim, vou botar meu pendrive no computador do outro porque não tem antivírus ou porque tem vírus. Então, quando você tem um antivírus, você tem essa segurança de colocar o pendrive sem ter medo, tá? De pegar algum vírus ou de apagar os seus arquivos. E os codificadores de vídeo e áudio, por exemplo,
são aqueles que você vai permitir que você assista vídeo ou ouça músicas no seu computador. Porque não basta ter simplesmente o programa de, de vídeo ou o programa que vai executar o áudio. Tem que ter os codificadores, que eles vão te dizer o formato do vídeo ou o formato do áudio. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, MP3. MP3 é um formato de áudio. A gente tem outro formato de áudio que é o CDA, que é os formatos do áudio de CDs que tocam, por exemplo, num sistema de som, por exemplo. Então o MP3 não vai pegar no sistema de som, a não ser que ele tenha, a não ser que ele tenha o suporte. Mas o CDA vai funcionar no computador, porque você tem que ter um codificador para poder ele entender esse formato CDA e tocar no computador. Assim como o MP3 também, tá? E os vídeos a mesma coisa, você já deve ter visto vídeos em AVI, em MP4, OGG, qualquer tipo de vídeo, são formatos de vídeo. E aí você precisa 3GP, por exemplo, para celulares. E aí você quando vai tocar no computador não tem, ele não executa, porque não, o computador não tem um codificador instalado. Então na hora que você tem um codificador ou codec instalado no seu computador, então você finalmente pode então utilizar, visualizar o vídeo ou ouvir a música. Outra categoria de software são os softwares malwares, tá? Aqui são um conjunto de programas que realizam operações indesejáveis no computador, por vezes ocasionando danos ao sistema e perda de dados. Exemplos: vírus, cavalos de Troia e spywares. Professor, por que existem esses softwares, essa categoria de software? Infelizmente, o ser humano a gente não dá para controlar o desejo, né? Então existe gente boa e gente ruim no mundo, tá? E algumas pessoas realmente criam softwares para fazer maldades com o outro, seja para roubar os dados da pessoa, seja para ocasionar danos ao sistema, ao computador, seja para perder dados. Então, existe essa categoria de software que classifica todos esses softwares que são todos esses softwares que são maléficos, tá? Então, assim, quando você ouve falar de um vírus, o vírus é um software. Ele é um software como se fosse um outro qualquer, exceto pelo fato de que ele está ali para infectar teu computador e realizar alguma modificação, por exemplo. Os cavalos de Troia também são softwares. Eles são como se fossem programas que você pensa que você está executando um programa, por exemplo, vamos imaginar, você está executando um tocador de som, né? Então você pensa que está executando aquele tocador de som, mas por trás ele está ali rodando algum programa que está modificando seu computador, está fazendo algum estrago, ou está propriamente enviando os seus dados do seu computador para alguém, para um espião, no caso dos spywares, que são programas que invadem seu computador e eles ficam mandando informações sigilosas do seu computador, tá? Então é sempre bom saber que existe malware e é sempre bom se prevenir, né? Eu acho que se vocês vão ter cadeiras de rede, de computadores, vocês vão ter outras disciplinas que vocês vão ter que ver a segurança do computador, né? Então sempre se proteger desses tipos de softwares, de malwares, tá? Vírus, cavalo de Troia, spywares, trojans. Então essa também é uma categoria de software. Softwares aplicativos. São conjuntos de programas que têm por objetivo o desempenho de tarefas de rotina nos computadores. Exemplo: processadores de texto, editores de vídeo, navegadores de internet, tocadores de som, de áudio, tocadores de vídeo, planilhas eletrônicas, software de apresentação, como a gente vai ver na nossa disciplina. São as aplicações, tá? São softwares que foram feitos para que você desempenhe tarefas do seu cotidiano nos computadores. Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho da escola, da faculdade, você vai utilizar um processador de texto. Quando você quer editar um vídeo, você vai usar um editor de vídeo, você tem que utilizar um software aplicativo. Ou quando você quer utilizar a internet, você vai utilizar um navegador, tá? Então são softwares que basicamente têm o objetivo de realizar alguma tarefa para você. Então essa é a classificação básica. Sendo assim, a gente precisa também estudar a licença de software. O que é isso? Os softwares eles são desenvolvidos e eles são desenvolvidos por desenvolvedores, programas, empresas, e eles podem ser distribuídos ou você pode comprar ou você pode baixar na internet.
E quando você, por exemplo, principalmente que você vai baixar na internet, você sempre tem que ter conhecimento da licença, de como você pode usar o software, de que funcionalidade você pode usar, se você vai ter que pagar por aquele software ou não. Então, vamos estudar agora as licenças de software. A primeira licença que a gente vai aprender são as licenças freeware, tá? Quando você vê um software que ele é freeware, significa que ele é um software que permite que você utilize sem pagar nada, né? É um software de grátis, porém um software gratuito. Então você não precisa você não precisa pagar para utilizar esse software. Mas geralmente eles são protegidos por direitos autorais, ou seja, se você baixou o aplicativo e você quer fazer alguma modificação, por exemplo, ele aparece uma imagem, eu quero trocar essa imagem por outra imagem, você não pode, porque eles são protegidos, ou seja, você não pode alterar nada. Só os autores podem alterar alguma coisa na aplicação, tá? Então, o freeware hoje em dia está muito comum no Android. Você vê muito aplicativo grátis, né, gratuito, que são do formato freeware. Isso é muito comum vocês verem, tá? Existem também os freeware de domínio público, ou seja, são aqueles que mesmo que você também não paga, é grátis para você, mas eles não têm mais proteção de direito autoral, ou seja, você pode modificar ou sem restrições. Existe uma lei de software, né, que diz que um software para entrar em domínio público ele tem que passar um determinado tempo, de 25 a 30 anos, por exemplo. Então, se um software foi lançado, um software comercial, por exemplo, foi lançado há 25 anos atrás, provavelmente ele já ninguém mais está usando, né? Por exemplo, o Windows 3.1. Então, o código-fonte dele, que é o código que descreve todas as funcionalidades do programa, como é que ele vai ser executado, ele pode ser disponibilizado na internet. Então, se vocês procurarem, já tem o código do Windows 3.1, por exemplo, sendo disponibilizado. E aí vocês podem baixar e modificar, tá? O Windows 3.1 é bem antigo, então provavelmente ninguém tem interesse mais de utilizar um software desse. Mas, por exemplo, daqui a um tempo, o Windows XP ou o Windows 7 vai ser o código desses dois programas vão ser disponibilizados em domínio público. Então você vai poder utilizar de graça, você vai poder modificar, mas até lá você vai ter outros softwares que você vai estar mais interessado. Provavelmente daqui a 25 anos ninguém mais vai querer saber do Windows 7, por exemplo. Mas existe esse tipo de software. Os softwares livres, tá? É bom não confundir um software livre com um software grátis. Um software livre, eles são softwares que permitem um uso livre para você utilizar e alterar. Tá? Eles são em geral distribuídos de graça, mas isso não é a regra, tá? Não quer dizer que todo mundo que é software livre tem que ser de graça, não. Alguém pode disponibilizar um software livre e cobrar por isso. Ele é livre só no sentido de que você pode utilizar e alterar qualquer coisa do programa, porque por vezes é disponibilizado o código-fonte, tá? Que é o código-fonte para um programa, é o conjunto de instruções de, criados em alguma linguagem de programação, tá? Que vai permitir que você possa modificar o software. Então, é como se fosse a planta de uma casa, onde você sabe como é que a casa vai ser construída e como é que ela vai ficar. É como se fosse, por exemplo, o manual de como construir uma televisão. Isso é um código-fonte, entende? Então, se você no software livre, os códigos-fontes eles são permitidos, eles são geralmente distribuídos, tá? Então você pode baixar e alterar. Em geral, existem diversas licenças que possuem regras próprias. O que é isso? Às vezes, quando você baixa um software livre que você vai alterar, dependendo da licença, tem algumas regras. Por exemplo, se eu baixei um software para modificar e ela for da licença GPL, eu sou obrigado a distribuir o software de graça, tá? Eu não vou ter que cobrar ninguém e vou ter que disponibilizar o código fonte para outras pessoas também alterarem. Então tem licenças mais, vamos dizer, mais restritivas e tem licenças menos restritivas. Por exemplo, o LGPL é uma licença que você distribui, você pega um código que está distribuído em LGPL, que você pode alterar, mas as alterações você não é obrigado, por exemplo, a cobrar pelas alterações. Ou você pode cobrar pela alteração e você não é obrigado a distribuir, entendeu? Então vai ter várias aqui, tem a GPL, LGPL, cada uma delas tem uma coisa particular, tá? Então, sempre que você baixar um software para modificar,
você tem que saber exatamente que tipo de licença você está utilizando e como você vai poder distribuir o software. Software sharewares, tá? Isso aqui são softwares que cobram taxas para utilização, ou seja, você tem que pagar alguns centavos. Geralmente os aplicativos do Android e da Apple Store, sempre que você vai pagar, eles são considerados sharewares, tá? Aqueles que tem que pagar. Em geral, eles oferecem uma versão para teste. Então, como ele é pago, quase ninguém vai poder testar, né? Então, tipo assim, como é que eu vou comprar uma coisa que eu não testei? Então, em geral, eles oferecem uma versão para teste chamada trial, tá? Trial version em inglês. E aí o que você vai fazer? Você vai baixar, ele vai disponibilizar para você um período, por exemplo, de 30 dias ou de algumas vezes de utilização. E aí você vai testar e depois você vai saber se você gostei do software, ele realmente tem a funcionalidade que eu quero. E aí você vai pagar ou não, aí você fica ao seu critério, tá? E eles não têm proteção de direitos autorais, podendo ser modificados sem restrições, tá? Então, sharewares eles podem ser modificados sem restrições. E os softwares comerciais? Os softwares comerciais são softwares que cobram taxa para utilização também, como sharewares. Em geral, suas taxas são maiores que os sharewares, tá? Ou seja, um shareware, por exemplo, que custa $10 e você vai comprar um software comercial, ele pode ser $300, por exemplo. Então, ele geralmente tem um valor bem expressivo. Os softwares comerciais são, em geral, os softwares vendidos por grandes empresas. Por exemplo, o Microsoft Office. Ele é um software pago, é um software comercial e uma licença dele deve custar entre R$ 300 a R$ 600, por exemplo, para você pagar o pacote Office. Então ele é considerado um software comercial. Os softwares da Adobe, por exemplo, que são Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, eles têm planos também de licença comercial para você pagar e utilizar. E também são bem caros, às vezes R$ 500 por ano, etc. Eles são protegidos por direitos autorais, ou seja, você não pode modificar, você não pode fazer nada, eles são totalmente protegidos. Eles possuem diversas funcionalidades e geralmente são inúmeras mesmo, porque eles são softwares grandes, tá? E podem ser adquiridos em loja de informática. Muitas das vezes você pode ir numa loja ou numa loja de departamentos, por exemplo, americana, que tem sempre departamento de informática, ou sei lá, Hiper Bom Preço, alguma loja grande que tem algum departamento de informática, você vai encontrar lá um software no encarte, né, no CD. Então você vai poder, sempre tem um preço, você vai poder pegar e baixar e adquirir o software sem mais danos. Sem e comprar e levar para sua casa para instalar no seu computador. Além disso, eles são distribuídos em vários tipos de licença, tá? Por exemplo, o preço para uma empresa não é geralmente o mesmo preço que eles cobram para uma pessoa, tá? Para uso doméstico. Então, quando você vai comprar o Office, por exemplo, que você vai encontrar Office entre 200 a 600 reais, 300 reais, por aí, se você vai usar para uma empresa que vai ser muito mais gente para utilizar, eles podem fazer um pacote que seja mais vantajoso, né? Por exemplo, pode ficar, sei lá, por cada usuário R$ 200. Então, se você tem 3 usuários, você vai pagar R$ 600 pelos 3, né? Então depende, tá? Depende da quantidade de usuários, etc. Então, por vezes pode ficar mais barato para uma empresa, mas também pode ficar mais caro, né? Então isso depende muito do tipo de licença, do tipo de licença, porque às vezes para uma mesma licença, o empresarial ele tem diversas licenças, Professional, Enterprise. Então, eu não sei se você já tem costume de ver as versões do Windows, por exemplo, o Windows 7 tinha a versão Starter, versão Home, que eram versões para usuário doméstico, e tinham versões Enterprise e versão Professional, que eram versões para uso empresarial. Então, eles eram um pouco mais cara a licença para esses tipos de versões. Daí a gente acaba então as categorias de texto, de software, e aí a gente vai conhecer o que são processadores de texto. Processadores de texto são aplicativos que permitem criar, editar, formatar, armazenar e imprimir texto e gráficos em documentos, tá? Então você vai poder criar, digitar textos, editar, por exemplo, modificar, alterar parágrafos, formatar. Você pode colocar
definir a fonte, a cor, o tamanho, e você pode armazenar, ou seja, salvar no seu computador, ou mesmo imprimir se tiver uma impressora, esses textos, esses gráficos, tá? São capazes de produzir então documentos como fax, currículos, cartas, ofícios, procurações, apostilas, convites, etc. São inúmeros documentos. Um processador de texto pode fazer inúmeros documentos, tipos de documentos. E eles possuem diversas funções especiais, como correção ortográfica, dicionário de sinônimos, sumários e recursos para revisão, etc. Tá? Então, um recurso interessante, que é a correção ortográfica, quando você digita, ele automaticamente vai corrigindo os erros gramaticais ou os erros de concordância. Tá? Ele grifa para você e mostra, olha, tem um erro, uma palavra digitada errada, por exemplo. Tem dicionário de sinônimos, ou seja, eu quero trocar uma palavra por um sinônimo. Então ele geralmente oferece esse recurso para você. Sumários, índices, né, por exemplo. Revisão, se você quer, eu quero que uma pessoa revise o meu texto. Não necessariamente ela vai precisar modificar o texto para você. Ela pode ter uns recursos que permite que você escreva do lado do texto, como se você estivesse escrevendo assim num papel, né? Se alguém lhe desse algo em papel para revisar, e você iria escrever ao lado as modificações. Temos inúmeros exemplos de processadores de texto no mercado. Por exemplo, esses três primeiros, ou os quatro primeiros, eles são livres, tá? É o AbiWord, o Lix e o CalWord. Eles são livres. O LibreOffice Writer também é livre, tá? Você pode baixar de graça. O Google Docs, ele é grátis também para usuários domésticos, mas para empresas às vezes eles cobram, a Google cobra, tá? Ele é todo online. O que a gente vai utilizar nessa disciplina, que é o Microsoft Word e a Apple, né, com seu sistema Mac, ele tem um Apple Pages que também é similar, tá? Aqui tem algumas fotos para vocês verem como é um editor de texto, um processador de texto. Ao lado esquerdo temos o Apple Pages, tá? Ao lado direito temos o Microsoft Word. Então todos eles mantêm a mesma, um pouquinho, eles são muito parecidos, né? Exceto que o Word realmente modificou bastante sua interface nas últimas versões, mas eles têm praticamente as mesmas funcionalidades, tá? Softwares de apresentação. Softwares de apresentação são aplicativos que permitem criar, editar, formatar, armazenar e imprimir apresentações digitais a serem utilizadas quando demonstrado algo para um determinado público. Então, como na figura aqui, na primeira figura, vou colocar aqui, né? A gente está olhando um rapaz apresentando alguma informação para clientes, para investidores, etc., outros empresários. E aí você pode criar apresentações que fiquem dinâmicas. Ele vai permitir que você crie apresentações com textos, com gráficos, etc. Então eles são capazes de manipular textos, imagens, vídeos e áudio, tá? Então todos esses recursos são capazes de ser utilizados num software de apresentação. Algumas funções especiais são as animações de texto. Você tem, por vezes, pode ter animações com texto aparecendo, sumindo. Pode ser outros objetos também, como imagens, vídeos, aparecer, sumir, se mover durante a cena. E transições entre slides, ou seja, ao passar de um slide para o outro, ele mostrar o conteúdo com alguma animação, com alguma transição. A gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Prezi é uma aplicação online muito utilizada também. Faz excelentes apresentações, tá? Com muitos recursos. É grátis, até você pode ter uma versão paga também dele. O LibreOffice Impress, que é grátis, tá? O Apple Keynote, que é da Apple, do Macintosh, é pago. O Google Slides, que é grátis, assim como o Google Docs, ele é grátis para os usuários, mas para empresas pode ser que seja cobrado. O Corel Presentations, também, que é um programa da Corel, que é utilizado justamente para apresentações, e o Microsoft PowerPoint, que vai ser o que a gente vai estudar na disciplina. Aqui a gente tem duas imagens, tá? À esquerda a gente tem um Prezi e à direita o Microsoft PowerPoint. Então eles são um pouco diferentes porque o Prezi ele tem uma versão online e ele tem uma versão que você baixa e instala no seu computador, tá? E aí a versão online dele uma interface mais diferente ainda, tá? Já nos outros, o PowerPoint e o LibreOffice
o Impress do LibreOffice são muito parecidos, tá? Esse aqui é o PowerPoint 2003, tá? A gente vai estudar a disciplina o 2013. Planilhas eletrônicas, né? Aqui já aparece a gente tem medo aí de gráficos, de coisas de matemática, né? Já pensa assim, é uma coisa meio, vou ter que calcular, vai dar mais muito trabalho que nada. Não tem nenhum mistério. Planilhas eletrônicas são aplicativos que permitem criar, editar, formatar, armazenar, imprimir e manipular dados em planilhas eletrônicas. Professor, mas o que é planilha? Planilhas são documentos que possuem um modelo pré-estabelecido com lacunas para o preenchimento de dados a serem coletados, de forma a facilitar o seu preenchimento ou entendimento. Em outras palavras, é um formulário que orienta a forma de se preencher os dados. Ou seja, gente, nada mais são do que, por exemplo, tabelas. Quando você cria uma tabela, você vai criar a tabela de horário, você sabe que naquele horário você vai ter por exemplo, uma disciplina para cursar. Então você sabe que exatamente que naquela célula, naquela linha da tabela, naquela coluna, você sabe exatamente o que é cada dado, tá? Você sabe que ali é a aula que você vai ter na quarta-feira, às 8 horas da manhã, por exemplo. Então basicamente é um modelo, tá? Pré-estabelecido. Possui diversas funções especiais, como funções matemáticas, ou seja, os softwares de planilha eletrônica eles trazem cálculos matemáticos para você fazer. E aí você só simplesmente mostra os dados e fala, eu quero que multiplique todos esses dados. Eu quero que some. Você não tem que fazer nada, ele faz tudo automaticamente para você. Eu quero que calcule a média, eu quero que calcule a porcentagem, quanto foi gasto, sei lá. Então tudo ele calcula automaticamente para você. E possui ainda funções especiais como gráficos, tá? Você pode gerar gráficos a partir dos seus dados, testes lógicos, ou seja, ele permite para você criar planilhas do tipo se a nota for menor do que 7, some com a nota da reposição, por exemplo. Então, para os professores é muito interessante, porque que é um teste lógico que você vai ver se os alunos se os alunos passaram 7, quem não passou, você pode ver todos os alunos que tiraram menor do que 7, porque são testes lógicos, né? Também você pode inserir imagens, etc. Alguns exemplos de softwares de planilhas eletrônicas existentes no mercado. O Lotus 123, esse aqui é bem antigo, tá? Ele é a evolução do PhysiCalc. Temos também o LibreOffice Calc, que é grátis, o Caligra, o Gnumeric, o Microsoft Excel, que é o que a gente vai utilizar, e o Apple Numbers. Aqui a gente tem uma imagem à esquerda do Gnumeric e à direita do Microsoft Excel, tá? Então vocês veem também que eles são bastante parecidos, eles têm planilhas. Olha, a planilha ele tem dados, células, tem um conjunto de números aqui, letras aqui em cima, tá? Todos os dois são muito parecidos, porque os dois, eles funcionam da mesma forma, tá? Então aqui, um conjunto de dados, aqui é um conjunto de dados, aqui por exemplo, nesse caso aqui ele tem um conjunto de valores para um determinado número e aqui é uma função que ele vai representar num gráfico. Já aqui no Excel, aqui a gente tem uma planilha para calcular quantas pizzas foram vendidas, por exemplo, da noite. Então ele bota aqui o código da pizza, a descrição, a quantidade, o preço, como vai ficar o total a pagar, tá? De pedidos. Gente, então é isso, essa é a nossa aula de abertura. Espero que vocês se interessem pelos estudos, que tenham pela disciplina, pelos conteúdos. Tirem suas dúvidas, eu vai ter videoaulas para vocês verem. Leiam a apostila. Eu até esqueci de mostrar a apostila para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui a apostila de vocês. É uma apostila desenvolvida pelo MEC, tá? Que já foi utilizada pela rede ETEC, tá? Já foi utilizada em outros cursos, tá? Então, é uma apostila bem completa. Ela está dividida de uma forma diferente. Se vocês verem, o nosso curso ele vem primeiro o Word, depois ele vem o PowerPoint e depois vem Excel. Na apostila de vocês está primeiro o Word, depois ele vem o Excel e depois vem o PowerPoint. Mas isso não vai ter influência nenhuma, tá? Todos os assuntos vão ser abordados aqui. Você vai ver todas as funcionalidades do Word, vocês vão ver todas as funcionalidades do Excel de forma clara e do PowerPoint de forma clara, tá? Então não tem prejuízo de dados. Tem muitas imagens, tá? Então vocês não vão precisar
ter medo, mas além disso, olha, que as imagens como você abre, como você cria um novo documento, tá? Então dá para você praticar, olhar a apostila e praticar tranquilamente, tá? Ver que tela, o que ele está fazendo. Mas assim, mesmo assim, teremos as videoaulas, que serão aulas que vão ensinar para vocês como, como manusear certas funções, certas coisas que a gente achar interessante, né? Para cada unidade. E é isso, gente. Eu acho que desejo para vocês aí uma boa semana, tá? E até a próxima. Valeu. Então, alunos, vocês também vão receber hoje, agora após esses vídeos, uma atividade diagnóstica, tá? Que vai ser utilizada para saber um pouquinho mais do conhecimento de vocês, como vocês estão, para poder vocês se autoavaliarem e a gente poder avaliar vocês para o prosseguimento dessa disciplina, tá? Então, a primeira atividade delas, a gente vai observar a evolução do escritório, tá? O objetivo desta atividade é compreender a evolução do escritório de maneira lúdica. Vocês vão se organizar então em grupos de 5 a 10 alunos, tá? E vão ler os textos 1 e 2. O texto 1, que trata sobre como eram os escritórios antigos e como eles serão em 2014, é um texto que traz já um pouco antigo, né? Mas que ainda retrata um pouco da nossa realidade. E a história do Microsoft Office, que é a ferramenta que a gente vai utilizar na disciplina. E queria que vocês pudessem entender um pouquinho mais como essa ferramenta evoluiu, tá? Aí depois desses textos vocês vão realizar um pequeno debate, tá? Vocês vão dialogar com o tutor, vai auxiliar vocês nesse debate e vocês vão então trocar ideias entre os grupos, tá bom? A segunda atividade chamada ícones do computador. O objetivo dessa atividade é saber se vocês sabem associar cada ícone do computador à sua real funcionalidade no computador, tá? Então, na atividade 1, vocês vão ver um vídeo que é a evolução do escritório. Nessa atividade, nesse vídeo, vocês vão ver como foi essa evolução. Cada peça, por exemplo, o scanner, a impressora, como foi a sua evolução, o bloco de notas, todos eles foram evoluindo para dentro do computador. Então, a maioria desses ícones são personificações, representam muitas das vezes aqueles objetos que a gente tinha no escritório. Então, a ideia é basicamente vocês observar esses ícones e verem se vocês conseguem determinar a partir do ícone o que é aquele ícone, né, o que ele está representando, e a partir e também tentar tentar entender o que é. Se você souber o que é, você diz, esse ícone, por exemplo, o primeiro, é um pedaço de papel, né, uma folha. O que ele faz, essa folha no computador? E assim sucessivamente, né, vocês têm essa quantidade de ícones para fazer, tentem acertar o máximo, tá? O tutor vai orientar vocês quanto tempo, sobre o tempo, e isso depois vai passar para vocês quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram, tá ok? É isso, gente. Bom trabalho, bom exercício aí para vocês e bom estudo na nossa disciplina.